Certo, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que de fato funciona aqui um projeto de Business Intelligence, aqui onde você pega ele do zero e vai até a construção do dashboard, tá? Eu vou mostrar aqui o que a maioria dos cursos aí pela internet não ensinam para vocês e que eu acho que isso acaba sendo meio que uma quebra de expectativa nas pessoas quando elas entram no mercado de trabalho e se deparam com algo diferente, tá? Então, para quem não me conhece, eu trabalho como Business Analyst, tá? Eu já passei aí por consultoria, por startup e agora eu estou no mercado financeiro, tá? Trabalhando aqui em um grande banco aqui brasileiro. E basicamente a minha primeira experiência foi uma consultoria de marketing como analista de BI, né? E quando eu entrei, eu me deparei com algo diferente do que eu havia aprendido nos cursos de BI que eu havia feito, tá? E isso me deixou ali um pouco desesperado, né? Porque era algo que eu não dominava ainda, né? Então, para quem não sabe, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Então eu migrei de carreira para a área de dados, tá? E quando eu entrei nessa empresa de consultoria, eu tinha feito alguns cursos ali por fora, principalmente de BI, e acabou que o que eu vi nesses cursos, não era 100% do que eu precisava, tá? Então eu tive que correr atrás ali de aprender para conseguir tocar ali as demandas que apareciam para mim, tá? Então, basicamente, eu separei aqui esse vídeo em três partes, tá? Para facilitar aqui o entendimento de vocês e para eu mostrar aqui na prática como que funciona um projeto aqui de BI completo, tá? Então, basicamente, as três etapas do vídeo são essa, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o que é ensinado na maioria dos cursos, né? Então, o que os cursos focam aqui em ensinar para vocês e o que falta, né? Depois eu entro em qual que é o problema disso, né? Do que esses cursos focam em ensinar e depois eu entro ali mostrando para vocês o que é um verdadeiro projeto de BI ele do início ao fim com um exemplo, tá? Com um exemplo aqui na prática para vocês darem uma olhada como que funciona aqui de fato um projeto de BI, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. O que é ensinado na maioria dos cursos, né? Então, a maioria dos cursos aqui que vocês vão ver de BI na internet, eles focam em ensinar a ferramenta, né? Então, qual que é o fluxo desses cursos? Eles vão passar para vocês um CSV ou um Excel com os dados que vocês vão usar ali para montar o dashboard, né? Vocês vão conectar essa tabela, esse Excel ou esse CSV na ferramenta, tá? Aqui eu trouxe de exemplo o Power BI, mas pode ser Looker, pode ser Tableau, pode ser aí qualquer ferramenta de visualização de dados. E depois eles vão ensinar vocês a desenvolver o dashboard nessa ferramenta, né? Então, o foco dos cursos ele está em aprender a ferramenta, né? Então, aprender a como mexer no Power BI, aprender a como mexer no Looker Studio e assim por diante, né? Então, o foco é na ferramenta. Isso é bom? É, né? De fato, você precisa saber mexer na ferramenta para conseguir desenvolver um dashboard ali e apresentar esse dashboard para as áreas aí da sua empresa, né? Afinal, se você não sabe mexer na ferramenta, você não consegue desenvolver um dashboard. Concorda comigo? Mas o que acontece? Isso daqui é só uma parte do projeto de um projeto de BI, né? E aí qual que é o problema disso? Aqui eu trouxe para vocês como que funciona basicamente um banco de dados de uma empresa, né? A maioria das empresas hoje, elas vão ter um banco de dados ali e elas vão separar as tabelas delas nesse banco de dados meio que por assuntos, né? Então cada tabela vai ter um determinado assunto do qual ela se trata. Por exemplo, aqui eu gosto de trabalhar com essa tabela da Ulish aqui nos meus vídeos, nos meus cursos, mas basicamente aqui é um banco de dados da Ulish, né? Essas tabelas elas estão disponíveis ali no Kaggle para qualquer um utilizar. E aí olha só, eu tenho uma tabela aqui que é a tabela de pagamentos, né? Eu tenho uma outra tabela que é a tabela de produtos. Eu tenho uma outra tabela que é uma tabela que indica quais foram os itens que foram vendidos em cada pedido. Eu tenho uma tabela só de pedidos. Eu tenho uma tabela dos reviews que os clientes fizeram depois que eles compraram cada um dos pedidos.
eu tenho uma tabela onde eu tenho as informações dos clientes. Então perceberam que cada uma dessas tabelas elas estão separadas meio que por temas, meio que por assuntos. E aí qual que é o problema, né? Quando a gente entra nesses cursos de BI, eles já vão dar uma tabela pronta para vocês, né? Eles já vão dar um CSV ou um Excel pronto com esses dados já bonitinhos ali para vocês conectarem na ferramenta e desenvolver o dashboard. Só que quando você entra no mercado de trabalho, você não vai receber tabelas prontas, né? Você não vai receber um Excel, um CSV ou até uma tabela já montada no banco de dados da empresa. Você vai precisar montar, né? Então, você como analista de BI precisa desenvolver a tabela para conectar no dashboard, tá? Então, imagina que a gente precisa realizar um dashboard sobre performance de vendas. A gente vai precisar verificar quais são os indicadores que a gente quer mostrar nesse dashboard. A gente vai precisar buscar esses indicadores em cada uma dessas tabelas. Nós vamos precisar cruzar cada uma dessas tabelas para a gente ter uma tabela só com todos os indicadores que a gente precisa. E depois a gente vai conectar no dashboard, né? Então, essa primeira etapa é uma etapa em que a maioria dos cursos pula, né? Ele já disponibiliza uma tabela pronta para vocês, só conectarem, desenvolver o dashboard. Por quê? Porque o foco deles é ensinar a ferramenta e não como que funciona um projeto do zero até o fim, né? E aí, claro, dependendo de onde você trabalha, eu considero um analista de BI completo uma pessoa que saiba desenvolver toda a tabela, saiba olhar para o banco de dados da empresa, olhar em quais tabelas os indicadores que ela precisa estão, cruzar todas essas informações para ter uma tabela geral e aí sim partir para a construção do dashboard na ferramenta, tá? Pode ser que em algum lugar você, como analista de BI, possa ter uma pessoa que construa essa tabela para você, só que na minha opinião você vai perder completamente a sua autonomia, né? Porque esse desenvolvimento dos indicadores na tabela vai ficar para uma outra pessoa, né? Você vai acabar dependendo de outra pessoa para fazer esse desenvolvimento, então eu acredito que você perde essa autonomia e caso tenha algum tipo de problema nessa tabela, algum tipo de erro de dados, faltou algum indicador, ou futuramente você queira adicionar mais um indicador, você é dependente dessa outra pessoa também, né? Então acaba que você perde sua autonomia e acaba perdendo também uma certa velocidade de desenvolvimento, certo? Então eu considero aqui um analista de BI completo, uma pessoa que saiba fazer isso daqui desde o zero até construir o dashboard. E aí, como que de fato funciona um verdadeiro projeto de BI aqui do início ao fim, né? Então, a gente começa aqui, ó, primeiro, a gente precisa saber quais são os indicadores que a gente precisa mostrar no nosso dashboard, né? Afinal de contas, o dashboard não é só você que vai consumir. Você pode desenvolver um dashboard para a sua área específica, você pode desenvolver um dashboard para outras áreas acompanharem resultados, né? Então, essa daqui é uma etapa bem importante que você precisa listar todos os indicadores que o seu dashboard deve mostrar de tal forma que atenda à expectativa de todas as pessoas que vão acompanhar esse dashboard, né? Então, aqui é uma etapa essencial ali que você vai se reunir com todos os stakeholders do projeto para listar todos os indicadores que você precisa mostrar no seu dashboard, né? Depois que você listou todos os indicadores, você vai precisar buscar esses indicadores em todas as tabelas do banco de dados da sua empresa, né? Então aqui, como a gente viu aqui em cima, as tabelas do banco de dados elas estão separadas meio que por assuntos, por temas. Então você vai ter que ir lá buscar esses indicadores em cada uma dessas tabelas, encontrar eles para saber quais tabelas que você vai precisar usar para construir a sua tabela para depois conectar no dashboard, certo? Então aqui definimos os indicadores, buscamos eles em cada uma das tabelas do nosso banco de dados e aí sim a gente parte para a nossa construção da nossa tabela do que a gente vai conectar no dashboard, né? Então aqui a gente vai usar todas essas tabelas para criar uma tabela só, né? E essa criação dessa tabela nós usamos SQL, né? Então você como analista de BI deve saber SQL, porque é a partir dele que você vai fazer a construção dessa tabela
para você realizar ali a construção do seu dashboard, né? E aí só depois disso, só depois que você definiu os indicadores, buscou eles nas tabelas do seu banco de dados, construiu a sua tabela por meio de SQL, é que você vai conectar na ferramenta aí de visualização de dados, que aqui eu estou usando o Power BI de exemplo, e depois construir o dashboard, né? Então percebam que é algo um pouco maior do que simplesmente só receber uma tabela pronta, conectar na ferramenta e desenvolver o dashboard. Então é algo um pouco mais de desenvolvimento que vocês precisam ter para montar de fato um projeto de BI do início ao fim, né? Então é algo um pouco mais complexo e que a maioria dos cursos acabam não ensinando isso, né? Eles focam só ali no desenvolvimento da ferramenta em si, né? E foi exatamente isso daqui que eu me deparei ali na minha primeira experiência, que eu fiquei meio desesperado, né? Eu entrei sem saber que eu tinha todas essas etapas aqui, que eu precisava construir uma tabela por meio de SQL, né? Então eu fui buscar ali de fato ter esse conhecimento para conseguir realizar todo esse fluxo, né? E aí aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? Esse exemplo aqui é um exemplo do meu curso de BI, né, em que eu monto um dashboard aqui do início ao fim, né, desde a construção aqui da tabela por meio de SQL até o dashboard final, né, eu construo desde aqui a etapa dos indicadores, busco esses indicadores em cada uma das tabelas, monto a tabela final por meio de SQL e desenvolvo o dashboard, né. Caso você tenha interesse, não deixe de conferir aí o primeiro link da descrição, tá? É o meu curso de BI aí, desde o zero até o dashboard. E é um valor bem simbólico para quem é daqui do YouTube, né? Então vale muito a pena para você ter esse conhecimento de construir um verdadeiro projeto aqui de BI desde o início até o fim, né? Então basicamente aqui é a primeira etapa, né? A etapa de indicadores. Então aqui eu reuni todos os indicadores que eu gostaria de apresentar no dashboard que a gente ia construir, né? Então é um dash de vendas e também tem um dashboard de usuários. Então eu listei aqui todos os indicadores que a gente gostaria de mostrar. E aí essa etapa aqui, claro, é feita com os stakeholders do projeto, né? E aí depois de listar todos esses indicadores, eu fui buscar eles em cada uma das minhas tabelas, né? Então eu fui adicionando aqui onde esses indicadores se encontravam nas minhas tabelas, né? Então as minhas tabelas aqui eu adicionei elas ali no curso aqui dentro do BigQuery, né? Então eu tenho aqui algumas tabelas, né? Então eu fui buscando cada um desses indicadores em cada uma dessas minhas tabelas e fui anotando aqui do lado onde que cada uma se encontrava, né? E aí até as que eram realizadas por meio de cálculo eu fui adicionando aqui do lado para eu saber o que eu precisava fazer depois de cálculo, né? E aí aqui dashboard de usuários a mesma coisa, listei todos os indicadores e fui adicionando onde que eles se encontravam em cada uma das minhas tabelas, certo? Beleza. E aí depois eu parti para a construção da tabela de fato, né? Então dado que eu encontrei cada um desses indicadores nas minhas tabelas, eu fui juntar todos esses indicadores em uma tabela só para depois eu conectar ali para construir o dashboard, né? Então aqui percebam que eu usei duas tabelas no meu banco de dados, né? Porque aqui é uma tabela de vendas, então eu precisava ter a quantidade de vendas e o lucro de fato que essas vendas estavam trazendo, e o custo eu tinha em uma tabela separada, né? Então eu precisei cruzar essas duas tabelas para eu ter essas duas informações, e aí eu juntei tudo em uma só, né? E criei essa tabelinha aqui, que é a minha tabela de vendas aqui para o dashboard, né? Feito isso, né, feito essa etapa aqui, que é a junção dos meus indicadores em uma única tabela por meio de SQL, aí sim eu parti para a construção do meu dashboard. No caso aqui do curso, eu usei o Looker, né, então eu construí o dashboard por meio dessa tabela que a gente construiu aqui em SQL. Eu conectei ele aqui no Looker e construí o dashboard, né, tem aqui um filtrozinho de data que dá para aplicar aqui no Dash, ele se move conforme a data que a gente seleciona, e aí tem tanto o dashboard de vendas quanto também o dashboard aqui de usuários, né? Então percebam que é um projeto de fato desde o início, né? Vai muito além só do que a maioria dos cursos ensinam, né? Que é só
receber uma tabela pronta e conectar aqui na ferramenta e desenvolver o dashboard. A gente partiu do zero, desde a construção aqui dos indicadores, procurar esses indicadores em cada uma das tabelas do nosso banco de dados, usar esse QL para construir a nossa tabela final para conectar no dashboard, e aí sim a gente parte para a ferramenta, como que usa a ferramenta, como que constrói um dashboard aqui na ferramenta, né? Então, no mercado de trabalho é basicamente esse o fluxo que vocês vão ter de fato aqui um verdadeiro projeto de BI desde o zero até o dashboard, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha mostrado para vocês como que de fato um projeto de BI funciona, né? Não é só saber mexer no Power BI, não é só saber mexer no Looker. Você precisa saber SQL para conseguir montar a sua própria tabela, para daí sim conectar na ferramenta que você vai usar. E você também precisa ter aí uma skill um pouco mais interpessoal, né, que para você conseguir se comunicar com as outras pessoas, com os outros stakeholders do projeto, para você conseguir definir os melhores indicadores que eles vão acompanhar no seu dashboard, né? Então, basicamente é isso. Mais uma vez, não deixe de conferir o primeiro link aí na descrição, se você quer saber como que de fato funciona toda essa construção desde o zero até o dashboard, tá? Espero que vocês tenham gostado e é isso.